Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês, galerinha? Então, galerinha, nesse vídeo nós vamos falar da atividade da semana 6 do PET 2 de Matemática nono ano, né? A última atividade aqui do PET 2, ok? A unidade temática é álgebra, o objeto de conhecimento é funções, né? A representação numéricas, gráfica e algébrica, né? Aqui nós temos as habilidades, né? Os conteúdos relacionados e o tema da semana é função afim. Né? Não vou me atentar aqui às explicações do PET para que o vídeo não fique muito longo, não fique cansativo, mas você pode estar fazendo a leitura aqui das explicações para reforçar o seu conhecimento. Eu vou me atentar aqui às explicações das atividades em si. Então vamos lá. Primeira atividade agora. Observe um serviço de táxi cobra R$ 5, né, pela bandeira. Então é um valor fixo, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Crie uma fórmula, ou seja, uma função, para a tarifa a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi e faça o gráfico da tarifa a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Muito bem. Como aqui ele quer que a gente crie uma função, então eu vou falar que o y é o valor que eu vou pagar e o quilômetro aqui é o x. Então o quilômetro vai ser o x. O valor que eu vou pagar, eu vou chamar aqui de y. Então vai ser o que? Y é igual, ele paga R$ 1,20 por quilômetro. R$ 1,20 é a mesma coisa que 1,2. 1,2 vezes o x, que é o quilômetro rodado, mais a bandeira, que é o valor fixo, que é 50, que é R$ 5. Muito bem. Agora nós vamos fazer o gráfico desta função. Ok? Então vamos lá. Então, galerinha, o gráfico que representa a função y igual a 1,2x mais 5 é o gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui. Ou seja, se a pessoa não anda nenhum quilômetro, ela vai pagar R$ 5. Né? Se a pessoa anda 2 km, se você multiplicar 1,2 vezes 2, vai dar 2,4, né? 2,4 mais 5 dá R$ 7,40, que está mais ou menos aqui, ó. E assim por diante. Então o gráfico ele não ultrapassa a parte negativa porque você não paga, né, pela uma corrida de táxi um valor negativo. Então só a partir do valor zero ou positivo. Então o gráfico ele tem essa dinâmica aqui, certo? Ok? Então é isso. Vamos voltar lá para o PET para a segunda questão. Vamos voltar aqui para a segunda questão. A segunda questão ele está falando o seguinte: ó, escreva algumas diferenças entre função constante e a função linear. Bom, aqui eu não vou escrever, só vou dar algumas dicas. A função constante, galera, é toda a função que ela tem essa característica aqui, ó. Por que não está habilitando aqui? A função constante, ó, é toda a função do tipo f de x igual a x. Então, por exemplo, se eu tiver f de x igual a 5, f de x igual a 2, por exemplo, é toda a função cujo a é 0 e só tem um valor de b, ou seja, independente do valor de x, a função sempre vai passar no mesmo valor no y. Tá? Então, a função constante, ela é uma função cujo gráfico da reta, o gráfico é uma reta paralela ao eixo x, tá? E a função linear, não. A função linear é toda a função do tipo essa aqui. Na verdade, eu até coloquei errado aqui, ó. Essa aqui ela não é uma função constante, né? A função constante é toda a função que você não tem um valor do a, você só tem um valor do b. Então, por exemplo, f de x igual a b. Você só tem um valor do b. E a função linear é o contrário. A função linear é toda a função do tipo f de x igual a x. Ó. Por exemplo, f de x
igual a 3x, f de x igual a 1,2x, ou seja, a função linear é toda função que tem o a diferente de zero, nesse caso aqui o a vale 1, o a vale 2, o a vale 1,2, e não tem o valor do b, o b é zero, né? O gráfico da função linear ele passa necessariamente pela intersecção das retas dos eixos x e dos eixos y, do eixo y, né? Independente se a função ela é crescente ou decrescente, né? O a pode ser positivo ou negativo, o gráfico pode ser isso aqui, ó. Então, por exemplo, no gráfico da função constante, você tem isso aqui, ó. Você tem o eixo x, o eixo y, né? E o eixo x aqui, ó. O eixo x, eixo y. A função, o gráfico da função constante vai ser sempre um gráfico que vai ser paralelo ao eixo y. Ou ele passa aqui se o b for positivo, ou aqui se o b for negativo. No caso da função linear, não. Você tem o eixo x e você tem o eixo y. Certo? Só um esboço. O gráfico da função linear ele vai passar necessariamente aqui na intersecção das retas, se o a for positivo. Se o a for negativo, ele vai passar para cá. Ou seja, quando o a é positivo, ele vai ser simétrico, uma reta simétrica em relação ao primeiro e ao segundo quadrante. Quando o a é negativo, ele vai ser uma reta simétrica em relação ao segundo e ao quarto quadrante. Então aqui só são algumas dicas para vocês responderem. Crie um problema para uma função linear, né? Você pode pegar, por exemplo, vou na padaria comprar pão, né? Pega lá o valor do quilo do pão, né? Então você vai ter, por exemplo, f de x igual a x, né? Se você for comprar um pão, você vai comprar 2 kg de pães, 2x, 3 kg de pães, 3x. Quanto que você vai pagar? Depende do valor do x. Então aqui seria um exemplo, mas aí você vai criar da sua cabeça. Quais diferenças você observa entre a função linear e a função afim? Certo? Ok? Aí nesse caso você tem a função linear, que é a função linear f de x igual, digamos assim, a 2x, um exemplo. E a função afim, na verdade, é a função de primeiro grau. É toda a função que tem esse tipo aqui, ó, f de x igual a x mais b. Por exemplo, f de x aqui, deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, se você tem isso aqui, ó, f de x igual a 2x mais 5. Então aquela atividade que nós fizemos aqui na questão 1, que é o probleminha aqui do táxi, ela é uma função afim. Por quê? O que é a função afim? É toda a função de primeiro grau que você tem o a e o b diferente de zero. Então, no caso da função linear, ela é um caso particular da função afim. Então, o caso da função linear, não necessariamente o gráfico ele vai passar na intersecção das retas. Então, você tem o eixo x aqui e o eixo y, por exemplo. Então, você tem aqui o eixo x, só um esboço, tá, gente? E aqui você tem o eixo y, por exemplo. Então, se o a for positivo, dependendo da estrutura, o gráfico ele pode passar aqui, ó. Pode passar aqui, ou seja, ele não intercepta os eixos aqui na origem. Por exemplo, se o a for negativo, eu posso ter situações onde o gráfico ele pode fazer essa característica aqui, ó. Então não necessariamente o gráfico vai passar aqui na origem. No caso da função linear, sim, o gráfico passa na origem, ok? Vamos para a próxima questão. Galera, aqui nós finalizamos, né? Então a atividade aqui da semana 6 é uma atividade muito dinâmica, onde é mais para você escrever com palavras o que você entende, né? Então você pode estar fazendo a leitura aqui do texto aqui acima, aqui ele já dá exemplos aqui, ó. Então aqui você tem uma função afim, ó, ok? Que é a função de primeiro grau. O a aqui vale 1,14 e o b vale 50, né? Ok? Tudo bem? Aqui você tem um exemplo de uma função linear, tá vendo? Ó, o a vale 1,14 e você não tem o b, ó. Então necessariamente o gráfico vai passar no encontro na origem aqui, ó. Na função linear não. Na função afim não.
ela vai passar não necessariamente na origem. Então aqui tem algumas características que você pode ver. Ó. E aqui também ele está falando da função constante. Ó. Por exemplo, aqui, ó, y igual a 5 ou f de x igual 5 igual a 50. Independente do valor do x, o y sempre vai valer 50, ou seja, é uma reta paralela ao eixo x. Ó. Então aqui você tem um eixo x e aqui você tem um eixo y. Independente do valor do x, ó, quando o x é 40, o y é 50. Quando o x é menos 20, o y é 50. Então aqui, fazendo a leitura aqui, você consegue resolver as questões de 2 até a 4, os probleminhas, tá? Espero que vocês consigam entender. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Resolva os problemas, responda as atividades e as envie aqui no Google Sala de Aula. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.